Iluminada ter esse poder. É assim, não é para qualquer um, não. Tá no Ou é de um jeito ou do verdade, outro. gente. Bom, a Já iluminada. estamos no YouTube. Tia Já Sônia, a estamos. palavra é Boa sua. noite, YouTube. Hoje nós tivemos um problema técnico, mas já está tudo resolvido. Seja todo mundo bem-vindo. Nós já iniciamos a reunião. A oradora, né, nossa querida Adriana Loureiro, já está conosco. Então, sejamos todos bem-vindos, que a paz do Senhor esteja em nosso coração. Esta é a nossa querida Casa de Emmanuel, realizando mais uma reunião pública, na direção hoje com a querida Carli, que está no comando da nossa reunião. Já iniciamos a segunda parte, para ir adiantando por conta do entrave técnico que houve, tá bom? Então, mantenham-se tranquilos e continuem conosco, que a oradora ainda vai falar. Que Deus nos abençoe. Boa noite. Agora, então, será a Marineide com a fluidificação das águas, por favor. Deus Pai amado, nosso amor maior, que cuida de todos nós com todo o carinho possível. Te pedimos, Senhor, nesse momento, que fluidifique as nossas águas, águas de beber, todas as águas de nossas casas, Senhor. Coloque nas nossas garrafinhas, nossos copinhos, aquele remedinho necessário para cada caso. Tu sabes da situação de cada um, tu conheces os problemas de cada um. Portanto, Senhor, te peço com muito carinho que envolva com todo o amor possível nossas águas, nossas casas, ilumina, inspira, acerena e dai-nos, Senhor, noites de refazimento e tranquilidade. Assim seja, graças a Deus. Graças a Graças Deus. a Deus. Denise, você pode fazer Oi. a prece para os desencarnados, por favor? Ok. Amado Mestre Jesus, que eu possa envolver a todos os desencarnados em suas vibrações amorosas, de proteção, de luz, aqueles que ainda estão se sentindo perdidos na escuridão, ilumina seus caminhos, Senhor. Envia seus mensageiros para guardá-los e também para protegê-los. Que eles possam encaminhar a todos que estão perdidos para um lugar aconchegante junto de seus amores. Abençoa, Senhor, a todos que desencarnaram e ainda mais esses que se encontram perdidos. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. E agora nós vamos apresentar a nossa palestrante da noite, a belenense Adriana Loureiro. Nasceu em Belém do Pará e veio pequena para o Rio de Janeiro, mas antes passou por outras cidades também, pois seu pai era militar e de vez em quando era transferido. Então, conheceu muitos lugares, mas atualmente reside no Rio e está entre nós aqui no Rio de Janeiro. É de família eclética, foi criada na Igreja Católica, mas buscou outros caminhos e, a partir de 2003, iniciou a sua vida no Espiritismo, na Associação Espírita Cabana de Antônio Aquino, trabalhando como passista e em cirurgias espirituais. Há 4 anos, vem ajudando nos estudos doutrinários da Casa Espírita Cabana Antônio Aquino. E durante a pandemia, ela passou a participar ativamente da Casa de Emmanuel e atualmente faz parte, né, do nosso grupo e está até hoje, esperamos que continue cada vez mais. É médica há 35 anos, faz aula de canto
e adora fazer trilha. Esse é um pequeno resumo da vida da nossa palestrante, que vai nos trazer o tema Escolha das provas antes de reencarnar. Então, você tem 50 minutos. Agora eu já não sei muito, a tia Sônia aí que depois vai organizar o teu, tá bom? Para ver se a Tá, gente consegue ter tá certo, perguntas. continua tudo igual, 50 minutos, mais 10, quem quiser fazer comentários e perguntas, tá? Então, tá Sejam ótimo. bem-vindos. Tá ótimo. Então, a palavra é sua, Adriana, que tenhamos Obrigada, Carli. uma Adorei a palestra com sua muita síntese tranquilidade. na minha vida. Vamos lá, então, gente, que o tema é o tema. Está todo mundo vendo a imagem? Então, vamos lá. Sim, O nosso assunto de hoje é com base no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a vida espiritual. Mais especificamente, nós vamos tratar sobre a escolha das provas. Esse assunto é de suma importância, que nós vamos ver que os acontecimentos na vida material são parte das nossas escolhas reencarnatórias. É importante entendermos isso para que possamos lidar melhor com as nossas questões do dia a dia. Antes de entrar propriamente nas questões referentes ao assunto, nós precisamos fazer algumas recordações. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, os espíritos vão dizer a Kardec que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Não podemos esquecer desse início, que é fundamental para a gente entender o porquê da nossa responsabilidade, né? Então, vamos relembrar alguns pontos primordiais. Aonde quer que nos encontramos, todos estamos trabalhando com as mesmas leis. A lei divina, né? Ou natural. A lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Isso está lá na questão 614. Aonde ficam essas leis? Na consciência. Temos essa resposta na questão 621. Todos a conhecem? Sim. Todos a compreendem? Não, nem todos a compreendem. Um dia todos a compreenderão? Sim, e aí o progresso se efetuará. Isso nós vemos lá na questão 619 do Livro dos Espíritos. A doutrina espírita, então, vai nos ensinar que não há condenação de penas eternas, mas leis divinas em que de nosso íntimo, do recesso da nossa consciência, é que surge o irresistível movimento de progresso pessoal. Tá? Então, todos nós, inconscientemente, temos esse instinto do progresso pessoal. Ao longo das diferentes encarnações, nos deparamos com necessárias provas e expiações como meios de reparação das falhas do passado, cujo enfrentamento e superação nos permitem alcançar o caminho do progresso intelectual e moral, sempre rumo a condições mais meritórias de existência. No curso da evolução, o espírito encarnado é de vez em quando submetido a exames pela vida, com o fim de verificar o aproveitamento na posição em que se acha. Criam-se situações em torno do indivíduo, envolvendo algumas de suas fraquezas, de maneira a despertá-lo. Situações que estimulam fraquezas ou impulsos inferiores, né? São denominadas tentações. A tentação é a situação que revela a posição do espírito, mostra o que somos de acordo com as nossas tendências. Liga-se sempre a uma fraqueza, ou seja, um impulso ao qual temos dificuldade para resistir. Somos tentados onde somos fracos. Por exemplo, bebida, o sexo, o jogo, o furto e etc. Né? Isso nós vamos aprendendo ao longo do quê? Da reencarnação.
Então, os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Está na introdução do Livro dos Espíritos. Então, gente, a encarnação nos serve como oportunidade de crescimento, certo? Vamos agora, então, cientes de que somos criados simples e ignorantes, de que todos nós temos o impulso de evoluirmos, de progredirmos em direção rumo ao retorno à casa do Pai, né? Podemos dizer assim, a nossa perfeição, e que tudo gira em torno das leis divinas ou naturais, que são imutáveis. Então, tudo gira em torno disso, não podemos esquecer disso, tá? Diante disso, vamos a algumas conceituações básicas. Provas ou provações são tribulações que guardam relação com o futuro do espírito. Expiações são tribulações que se referem à quitação de débitos do passado contraídos pelo espírito. Está no capítulo 5, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Isso está no livro Consolador, na questão 246. As provas, então, são bem-vindas e necessárias. O aluno que está na escola e não gosta de estudar reclama de algumas disciplinas que são mais difíceis para ele. Nós não atingiríamos o pleno conhecimento e desenvolvimento das nossas potencialidades se não passássemos por essas provas. E aí, então, nós chegamos na necessidade da nova experiência corpórea, porque nós somos todos, entre os intervalos das encarnações, nós somos espíritos errantes. Eu fiz questão de trazer isso aqui porque muita gente faz confusão com isso. Tá? O espírito errante não é o espírito que está perdido, sem saber para onde ir. É o espírito que está numa condição de passagem pelo plano espiritual. Ele estava encarnado, desencarnou, se encontra no plano espiritual, pronto se preparando para uma nova encarnação. A necessidade de nova experiência corpórea agrupa, então, os chamados espíritos errantes. E são todos os espíritos que, estando desencarnados, ainda estão sujeitos à reencarnação. Diz-se, então, isso está lá na questão 224 do Livro dos Espíritos, tá? Diz-se, então, que eles vivem ou estão na erraticidade. Os espíritos puros, que não necessitam mais reencarnar, não são denominados errantes. Então, eles não estão na erraticidade. Os espíritos errantes estudam e procuram meios de elevar-se, mas é na existência corpórea que põem em prática aquilo que aprenderam, porque é na vida material que acontecem os grandes embates que levam os espíritos a superar-se. São felizes ou infelizes conforme os méritos conquistados. Sofrem por efeito das paixões, cuja essência conservaram, e são felizes de conformidade com o grau evolutivo a que tenham chegado. Na erraticidade, têm a percepção do que lhes falta para serem felizes, e desde então procuram os meios de se melhorarem. Então, gente, mais uma vez, eu sei que chateia um pouco, mas é importante a gente se situar para a gente entrar propriamente nas questões referentes às escolhas das provas. Somos espíritos simples e ignorantes, estamos aqui para evoluir, a reencarnação é oportunidade de crescimento, é na matéria que a gente faz a nossa aula prática, vamos dizer assim, do que a gente aprende, para ver se a gente aprendeu mesmo, por isso se chama prova. A analogia com a escola é sempre a ideal. Embora a gente não goste de determinadas matérias, nós temos que fazer para poder chegar ao seu objetivo final. Se eu quero ter uma determinada profissão ou trabalhar dentro de alguma coisa, eu tenho que passar por tudo, mesmo que eu não goste, para chegar lá na frente vitoriosa e conquistar aquilo que eu busco. A nossa busca qual é? A perfeição. Como nós vimos, né? As leis de Deus estão na nossa consciência
Então, de uma forma ou de outra, a gente sabe, a gente tem consciência quando a gente não está exatamente no caminho que deveria estar. Então, diante disso tudo, já vimos a diferença entre prova e expiação. Diante disso tudo, então, vamos entrar propriamente nas questões que tratam das escolhas das provas. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Vamos aqui falar um pouquinho dessas palavrinhas que são importantes. Então, erraticidade, a gente já viu que é o período entre uma encarnação e outra. Consciência, o que é ter consciência? É plenitude do conhecimento e do alcance desse conhecimento de todos os fatores que dizem respeito a determinada condição. Previsão, ver antecipadamente, ou seja, ele sabe o que vai lhe acontecer no curso da vida encarnado? E os espíritos respondem a Kardec. Ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Por que a palavra gênero está em negrito, em letra maiúscula e sublinhada? Porque é importantíssimo. O que a gente escolhe é o gênero, é o tema central da nossa vida. O desenvolvimento desse tema central vai depender das nossas atitudes aqui na Terra. Deus oportuniza por suas leis. Não é ele que vai tirar ou dar nada, ele nos oportuniza. A nossa vida, então, é uma construção nossa. É importante a gente saber isso, porque muita gente confunde como eu escolho antes, tudo, quer dizer, uma topada foi eu que escolhi, caiu um tijolo na minha cabeça, foi eu que escolhi. Não, não é isso. Essas miudezas são de acordo com o que a gente, com as nossas atitudes aqui na Terra. O que a gente escolhe é o gênero, tá? Então, lá na questão 872 do Livro dos Espíritos, a gente vai ver que a escolha da existência corporal é um exercício do livre-arbítrio, ainda dentro dessa questão 258, tá? Então, desprendido da matéria e no estado de erraticidade, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corporais de acordo com o grau de perfeição a que haja chegado, e é nisto que consiste, sobretudo, o seu livre-arbítrio. Esta liberdade a encarnação não a anula. Se ele cede à influência da matéria, é que sucumbe nas provas que ele mesmo escolheu. Para ter quem o ajude a vencê-las, concedido-lhe é invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Ou seja, nada é engessado, né? A gente escolhe, porque no plano espiritual a gente tem uma visão diferente do que de nós mesmos. Chega aqui, pode ser que a gente não siga aquilo que nós mesmos escolhemos. E o livre-arbítrio, ele também é de acordo com o seu grau evolutivo. A gente também pode voltar a fazer uma analogia com a escola. Quando o bebê vai para a creche, quem escolhe a creche? Os pais. Ele vai para o ensino fundamental, é os pais, ele vai crescendo, ele vai amadurecendo, até que quando chega no segundo grau, ou ensino médio, hoje em dia, já nem sei mais como chama, ele já começa a poder escolher. Então, isso vai acontecendo conosco, enquanto espíritos também. Enquanto muito infantis, quem escolhe tudo é o alto. Depois, conforme a gente vai se aprimorando, vai ganhando maturidade espiritual, a gente vai sendo capaz de escolher aquilo pelo que a gente quer passar. Então, o livre-arbítrio. Isso para vocês não acharem que eu estou falando coisa da minha cabeça, eu sempre gosto de trazer onde tem vários. Olha lá, segundo a doutrina espírita, então, a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou tal caminho para o seu adiantamento, é o que é um dos atributos essenciais do espírito. Está em Obras Póstumas, no capítulo 3. Então, o livre-arbítrio é isso. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Foi como eu falei, você vai ganhando maturidade, você pode escolher, mas vai se tornando também cada vez mais responsável, né? Continuando, então, a questão 258. Então, não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E aí a gente vai lembrar
né, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem a causa das aflições, né? Nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis agora por que Ele fez tal lei em vez de tal outra? Dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Nada lhe estorva o futuro. O caminho do bem está à sua frente, como o do mal. Mas, se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. Olha a reencarnação aí, que a gente já lembrou. Se um perigo vos ameaça, não foste vós que o criastes, mas Deus. Tivestes, porém, a vontade de vos expordes a ele, porque o considerastes um meio de adiantamento, e Deus o permitiu. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Ele nos dá oportunidades diversas para nos melhorarmos, mas ele não vai lá e pega na nossa mãozinha para levantar. Ele oportuniza, ele dá de acordo, cada um de nós tem a responsabilidade de acordo com o seu grau evolutivo, mas tudo está nas nossas escolhas. Tá? Chico nos lembra bem isso. Ó, isso aí é para a gente lembrar. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Ah, então, é por nossa conta. O que que a gente vai pedir, o que que a gente vai buscar, vamos bater aonde. Isso aí é nossa escolha. Tá? E Chico nos lembra com essa frase, né? Que Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Então, o grande resumo dessa pergunta é isso. Não é Deus que impõe tribulação. Ele nos oportuniza e muito menos castiga. Né? Ele nos oportuniza. Agora, se nós vamos escolher ir pela beira do abismo ou ir por um local mais seguro, aí é por nossa conta. Por quê? Porque a lei divina é de educação. Os pormenores de nossa vida são consequências das nossas atitudes dentro da estrutura de regulação criada por Deus, as leis divinas. Por isso eu comecei falando das leis divinas. Né? Existem leis. Então, nós não estamos soltos também. Existem leis. E a gente tem que andar de acordo com essas leis. Ele não nos pune. Ele estabelece a relação dessas leis e faz com que toda causa tenha um efeito. A inteligência suprema coordena todos os projetos de cada uma das criaturas. Ele age como se fosse um chefe de equipe, né? Então, ele pensa todo o processo, se antecipa, dá todas as tarefas e nos deixa escolher. Vamos supor que eu fosse um engenheiro. Tá? Deus seria o grande engenheiro. Ele não vai escolher para você as coisas. Ele te oportuniza. Ó, tem esse e esse terreno. Você escolhe. Se o terreno é bom ou ruim, você escolheu. Né? Tem que limpar o terreno. Vai limpar como? Você que escolhe. Então, isso é o nosso livre-arbítrio. Mas a gente vai arcar com as consequências. Né? Seguindo. Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida nós as previmos e escolhemos? Espero que todos já tenham a resposta dentro de si, né? Depois daquele gênero enorme que eu destaquei, né? Todas não, porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades são a consequência da posição em que vos achais, e muitas vezes das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele evento. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos,
sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muita probabilidade de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Então, todas as tribulações não são nos colocadas por Deus, porque a gente escolhe o gênero, tá? A gente não sabe de todas as tribulações que nós vamos passar. A gente escolhe o gênero, o conjunto maior de provas, entendeu? Então, mais um exemplozinho bobo. Eu escolhi, enquanto na erraticidade, que voltaria como médica, porque eu prejudiquei muitas pessoas em outras vidas, então agora eu quero ajudar muita gente. Ok, venho. E aí, chegando aqui na matéria, eu mudo. Não, quero ser médica, não. Acho que eu vou fazer direito. Ok, mas eu posso, dentro do direito, escolher algo em que eu vá ajudar as pessoas também. Então, eu mudei a prova? Não, não mudei a prova, porque a prova principal, o gênero da prova era ajudar pessoas, ter mais empatia, fazer o bem. Não necessariamente precisou ser através de ser médica, conforme eu tinha me programado, mas se eu não sair da função do gênero, né, do tema principal, isso não tem problema, tá? Outra pergunta interessante: como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Forçoso é que seja posto num meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada a prática de roubar. Claro, né? Onde que você vai testar isso, né? E aí eu me lembrei daquela frase que eu já não me lembro mais de quem é, né? Que a ocasião faz o ladrão. Na verdade, dentro do que a gente está estudando, a ocasião faz o furto. O ladrão já nasce feito, né? As circunstâncias são fatores que propiciam, mas as escolhas são nossas. Sempre lembrar disso. O fato de eu estar num meio onde todo mundo rouba não me obriga a roubar também. Vai ser uma opção minha. O que determina a escolha das provas são justamente as nossas imperfeições. Logo, é necessário que ele seja colocado num meio onde ele possa depurar aquela imperfeição, né? Se não houvesse gente de má vida na Terra, o espírito não poderia encontrar nela o meio necessário a certas provas? Essa resposta eu achei simplesmente sensacional. Fico imaginando a cara dos espíritos que responderam essa questão a Kardec. Olha a resposta. E deveria lamentar isso. É o que acontece nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso. E por isso que neles só existem bons espíritos. Fazei que o mesmo aconteça bem logo em vossa terra. Né? Quer dizer, vai lamentar porque não tem um meio ruim para passar por prova? Outra questão, 261. O espírito, nas provas que deve sofrer para chegar à perfeição, terá de experimentar todos os gêneros de tentações? Deverá passar por todas as circunstâncias que possam provocar-lhe o orgulho, o ciúme, a avareza, a sensualidade e todas as outras vicissitudes? Certamente que não, né? Pois sabeis que há os que tomam desde o princípio um caminho que os afasta de muitas provas. Mas aquele que se deixa levar pelo mau caminho corre todos os perigos do mesmo. Um espírito pode pedir a riqueza e esta lhe será dada. Então, segundo o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se a todos os prazeres da sensualidade. Mas isso não quer dizer que ele devia passar forçosamente por todas essas tendências. Muitas criaturas têm que passar pela dor, mas muitas também aprendem com a dor do outro. Deus não nos impõe nada. Ele nos oferece oportunidades. Nós é que acabamos nos impondo sacrifícios em função do mau uso que fizemos do nosso livre-arbítrio. Mais uma vez isso, né? Deus não impõe nada, ele oferece oportunidades.
Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por sua escolha? Lá na questão 262 já. Quando o espírito é simples e ignorante, carecido de experiência, Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho a seguir, como fazemos com uma criancinha, como eu falei lá atrás, quando eu fiz a analogia da escolha da escola, né? Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha. E só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é o que se chama chamar a queda do homem. Deus nos tutela, ele nos cuida. Então, no início, quem escolhe são os nossos mentores, conforme aquela analogia que eu fiz antes, né? Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corpórea depende sempre exclusivamente da sua vontade, ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus como expiação? Esse quadrinho está muito engraçado. Olha lá, no setor de reencarnação, o espírito dizendo: eu engano, não preciso voltar, já terminei minhas 179 encarnações, já estou evoluído. Aí o comentário: e ele ainda acha que não precisa reencarnar. Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Entretanto, pode impor certa existência a um espírito, quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso. E quando vê que essa existência pode servir para a sua purificação, o seu adiantamento e, ao mesmo tempo, servir-lhe de expiação. O objetivo não é que a gente sofra, mas que a gente evolua. A gente tem sempre que lembrar disso. Isso aqui é uma escola, não é uma prisão, castigo, uma punição. Quando recalcitrantes, teimosos, pode ser nos imposto, mas para nossa evolução, ou seja, continua sendo para o nosso bem. Quantas vezes lá na infância, né, os pais querem, não, você tem que fazer um curso de inglês, porque é importante, aí vai todo mundo, ai meu Deus, detesto isso, não sei o quê, blá, 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 reclamando, e vai fazendo. É quase que imposto, né? E lá na frente você vai ver como aquilo foi bom. Poxa, realmente, hoje em dia, se não fosse aquele cursinho lá que meu pai me obrigou a fazer, não teria esse cargo, não teria conseguido esse emprego, enfim. O objetivo, então, é esse, gente. Por força da lei de progresso, nenhum de nós fica para trás. Esse é o único determinismo divino. O determinismo divino é o progresso, é uma das leis morais, claro, a lei do progresso, mas o determinismo divino é a nossa perfeição. Nós vamos chegar lá. O ritmo é que é dado por nós, como a gente está vendo, né? Então, por força da lei do progresso, nenhum de nós fica para trás. Por isso é que passamos por situações compulsórias. Quando a coisa está muito, entendeu? Não quer, está recalcitrante ou está de má vontade, aí sim entra a coisa compulsória. O espírito faz a escolha imediatamente após a morte? Não, pois muitos creem na eternidade das penas, e como já vos foi dito, isso é um castigo. Olha só, a própria crença nos castiga, né? E aí, vamos lembrar dessas duas questõezinhas aqui, só para a gente entender, né? Deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma? Consciência imediata não é o termo, ela fica perturbada por algum tempo. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Não, pois isso depende da sua evolução. Então, tudo, a gente está vendo que tudo está relacionado à nossa evolução, né? Desde as escolhas até mesmo a questão das expiações, da encarnação compulsória, isso tudo, né? Vamos lá. O que dirige o espírito na escolha das provas que quer suportar? Ele escolhe as que podem servir de expiação segundo a natureza de suas faltas e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Alguns podem impor-se uma vida de misérias e provações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas
pelo abuso e o mau emprego que se lhes pode dar e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Se alguns dos espíritos escolhem o contato com o vício como prova, aos que o escolhem por simpatia e pelo desejo de viver num meio adequado aos seus gostos, ou para poderem entregar-se livremente às suas inclinações materiais, por certo, mas só entre aqueles cujo senso moral é ainda pouco desenvolvido. A prova decorre disso, e eles a sofrem por tempo mais longo. Cedo ou tarde, compreenderão que a satisfação das paixões brutais tem para eles consequências deploráveis, que terão de sofrer durante um tempo que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado até que eles tenham compreendido suas faltas, pedindo por si mesmos o meio de resgatá-las em provas proveitosas. Olha, o respeito que Deus tem pelo nosso livre-arbítrio, ou seja, nós podemos sim escolher um meio, como ele citou aqui, por exemplo, para ficar no meio das drogas, para manter um vício que eu tenho, e ele permite. Agora, temos que aguentar as consequências, né? Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Esse é o pensamento da maioria de nós encarnados, né? Tanto que a gente vive brincando, não é possível que eu tenha pedido isso, eu devia estar louca, onde é que eu estava com a cabeça? Não fui eu que pedi, foi um engano. Tem uma amiga minha boba que diz, não, falsificaram minha assinatura, não fui eu que escolhi isso. Enfim, para vós, sim, para o espírito, não. Quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão e a sua maneira de pensar é diferente. E aí vem um comentário de Kardec que é, assim, fantástico, mas que eu tentarei resumir. Ele valia a pena ler ele inteiro, mas eu saquei algumas partes, o que já ficou muito grande, mas eu acho que vale a pena a gente escutar. O homem, submetido na terra à influência das ideias carnais, só vê nas suas provas o lado penoso. É por isso que lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, podem subsistir com os prazeres materiais. Mas na vida espiritual, ele compara os prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê, e então que lhe importam alguns sofrimentos passageiros. O espírito pode escolher a prova mais rude e, em consequência, a existência mais penosa, com a esperança de chegar mais depressa a um estado melhor, como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar mais rapidamente. Aquele que deseja ligar o seu nome à descoberta de um país desconhecido não escolhe um caminho coberto de flores, pois sabe os perigos que corre, mas sabe também a glória que o espera se for feliz. A doutrina da liberdade de escolha das nossas existências e das provas que devemos sofrer deixa de parecer extraordinária quando se considera que os espíritos, libertos da matéria, apreciam as coisas de maneira diferente da nossa. Eles anteveem o fim, e esse fim lhes parece muito mais importante que os prazeres fugidios do mundo. Depois de cada existência, veem o progresso que fizeram e compreendem quanto ainda lhes falta em pureza para o atingirem. Eis porque se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, pedindo eles mesmos aquelas que podem fazê-los chegar mais depressa. Não há, pois, motivo para nos admirarmos de que o espírito não dê preferência à existência mais suave. No seu estado de imperfeição, ele não pode desfrutar a vida sem amarguras, que apenas entrevê. E é para atingi-la que procura melhorar-se. Não vemos diariamente exemplos de coisas parecidas? Aqui o homem não se submete, não se expõe pelo seu interesse ou pela sua glória. Todos os concursos são provas voluntárias para melhorar na carreira escolhida. Não se chega a nenhuma posição social de elevada importância nas ciências, nas artes, na indústria, sem passar pela série de posições inferiores, que são as outras tantas provas. A vida humana é assim, o decalque da vida espiritual. Nela encontramos em menor escala todas as peripécias daquela. Se na vida terrena escolhemos muitas vezes as provas mais difíceis com vistas a um fim mais elevado,
Por que o espírito que vê mais longe e para quem a vida do corpo é apenas um incidente fugaz, não escolherá uma existência penosa e laboriosa, se ela o deve conduzir a uma felicidade eterna? Aqueles que dizem que, se pudessem escolher a sua existência, teriam pedido a de príncipes ou milionários, são como míopes, que não veem o que tocam, ou como as crianças gulosas, que respondem quando perguntamos que profissão preferem, pasteleiros ou confeiteiros. Da mesma maneira, o viajante, no fundo de um vale nevoento, não vê a extensão nem os pontos extremos da sua rota, mas chegando ao cume da montanha, seu olhar abrange o caminho percorrido e o que falta percorrer. Vê o final de sua viagem, os obstáculos que ainda tem de vencer e pode então escolher com mais segurança os meios de o atingir. Essa analogia é a mesma que se faz para a ampliação da consciência. Quanto maior a ampliação da consciência, mais você enxerga o todo. O espírito encarnado é como o viajante no fundo do vale. Desembaraçado dos liames terrestres, é como o que atingiu o cume. Para o viajante, o fim é o repouso após a fadiga. Para o espírito, é a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Todos os espíritos dizem que no estado errante buscam, estudam, observam para fazerem suas escolhas. Não temos um exemplo disso na vida corpórea? Ora, o que são as diferentes existências corpóreas para o espírito, senão fases, períodos, dias da sua vida espírita, que, como sabemos, é a vida normal, não sendo a vida corpórea mais do que transitória e passageira? E continua Kardec: o espírito poderia fazer a sua escolha durante a vida corporal? Seu desejo pode ter influência. Isso depende da intenção. Mas no estado de espírito, frequentemente vê as coisas de maneira bem diversa. É o espírito quem faz a escolha. Mas ainda assim, ele pode fazê-la nesta vida material, porque o espírito tem sempre os momentos em que se liberta da matéria. Muitas pessoas desejam grandezas e riquezas, mas não como expiação nem como prova. Sem dúvida, a matéria deseja essa grandeza para gozá-la, e o espírito a deseja para conhecer-lhe as vicissitudes. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? Sim, mas que não são como o entendeis, pois que só considerais provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consista apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. O espírito pode, então, se arrepender da prova que escolheu? Pode escolher uma que esteja acima de suas forças, então ele sucumbe. Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum, como ocorre se prefere um gênero de vida ociosa e inútil. Nesse caso, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, ele percebe que nada ganhou e pede outra existência para reparar o tempo perdido. Essa aqui, então, ela fecha as principais questões sobre as escolhas das nossas provas antes de reencarnarmos. E, mais uma vez, ela mostra o nosso total livre-arbítrio. Total não, que é relativo, né? Diante do nosso nível ainda de evolução, conforme eu falei, né? Porque uma coisa é você atingir a maioridade espiritual, outra coisa é você ter maturidade. Quando você atinge a maioridade, você tem o direito de escolher. Mas será que você é maduro o suficiente para se responsabilizar por suas escolhas? A escolha das provas, então, é uma das leis do Espiritismo. É uma lei, a prova é escolhida pelo Espírito. Após a perturbação da morte, o Espírito é livre, por isso ele pode escolher. Ele sabe quem foi antes, ele sabe a quem prejudicou, conhece as suas necessidades, as reparações que precisará fazer,
e então ele pode escolher responsavelmente. Logo, nenhum de nós pode reclamar, tem o direito de reclamar de absolutamente nada, porque nós sabemos que a lei é nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Somos livres para fazer nossas escolhas e responsáveis pelas consequências. E é isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu adoro esses coraçõezinhos, eu não sei fazer. Obrigada, Adriana. Excelentes suas colocações. Você foi amarrando realmente as questões e trazendo cada vez mais ah, oportunidades para a gente repensar aí tantas coisas. E isso é muito importante. Por isso que eu acho que a gente tem cada vez mais estudar e trazer pessoas como você, que, de certa forma, você faz com que coisas mais complexas se tornem mais simples para o entendimento. E é esse que é o objetivo, eu acho, né, Ah, de obrigada. todos nós aqui de estarmos juntos. Eu vou pedir É, para a Lena. Helena é a responsável pelo chat, então vamos ver se tem alguma pergunta. Lena, está Sim, com você. em primeiro lugar, gratidão maravilhosa, um estudo maravilhoso, né? Vou ficar pensando várias coisas antes de dormir hoje. também. Vai ficar pensando no que escolheu, né? Isso, e vamos ver se está certo, está errado. Então, Ah, vamos lá, no nosso chat. A Sônia falou que explanação divina, perfeita, linda nossa Adriana. O Flávio Mina escreveu: o gênero da encarnação é como definir a viagem, mas os pequenos detalhes do clima e da minha saúde não se prevê, não é escolha, e na viagem posso desistir ou definir, ficar mais em cada lugar. A Adriana é sempre muito inspiradora. obrigada, Flávia. Mas é isso mesmo, que bom que ficou claro isso, porque muita gente pergunta, né? Ah, então fulano morreu porque caiu uma marquise na cabeça dele, ele escolheu isso? Não, gente, não foi a marquise que ele escolheu para cair na cabeça. Agora, é aquilo, os perigos estão aí, né? Sim, Agora, a minha escolha é que vai depender do que vai acontecer, entendeu? Eu quero ir pela beiradinha do precipício, ou então, aproveitando o exemplo do Flávio aí que ele falou, né? Quer dizer, as intempéries da natureza mesmo, mudou o tempo. Aí o que que eu faço? Vou ficar andando na chuva, vou me agasalhar, aí eu vou ficar andando na chuva, pego uma pneumonia, eu previ isso, não, eu escolhi pegar uma pneumonia quando eu fosse viajar. Não, não é isso, né? isso. Eu escolhi a viagem. Agora, o meu comportamento e minhas escolhas diante de tudo que vai acontecer durante aquela viagem é que vai determinar o que vai acontecer na minha vida durante a viagem. Isso. Então vamos lá. A Sônia falou: Adriana, por que é tão difícil vencer as tendências ruins? A doutrina espírita é perfeita. Então ela está Porque perguntando justamente por que é tão difícil. na verdade, nós ainda, assim, evolutivamente, nós ainda estamos muito mais próximos da materialidade do que da espiritualidade. Então, nós ainda estamos muito mais ligados aos instintos, né? A matéria, né, instintiva, ou seja, os instintos nos são importantes, óbvio, tem até uma questão que fala sobre isso no Livro dos Espíritos, porque eles nos protegem, né? Agora, o que fazer com os instintos vai depender da nossa maturidade espiritual. Então, por exemplo, alguém pisa no meu pé, um motivo bobo, alguém pisa no meu pé. Se eu sou instintivo, eu vou dar um soco naquela pessoa, eu vou xingar, eu vou empurrar, enfim, ela me machucou, eu vou machucar ela também. Mas se eu tenho um grau de elevação, eu tiro o pé, respiro fundo, entendeu? Doeu pra caramba, porque a unha estava encravada, entendeu? Mas eu sou um espírito superior, não vou machucar a pessoa. Eu estou brincando, mas é por aí, entendeu? Por quê?
muitos de nós ainda está muito. Então, por exemplo, essas provas que às vezes a gente pede nascer num meio, poxa, vamos combinar que deve ser horrível, né? Você vem de várias vidas roubando, aí você pede para nascer num ambiente que te facilite isso. É uma provação enorme você resistir àquilo. Né? Por quê? Porque ali você vai encontrar facilidades. Ah, eu não vou precisar trabalhar, eu posso roubar. Aí volta toda aquela sua, né? Aquela facilidade, né? Que a gente gosta, né? Quando aqui na Terra. E eu gosto dessa visão do barco que ele fala, porque outras, outras seitas ou mesmo religiões espiritualistas, eles falam isso, né? A nossa consciência ela vai se expandindo. E conforme ela se expande, você tem a maior clareza da situação como um todo, né? Diferente de você estar ali no barquinho que você vê só aquilo ali. Quando você sobe na montanha, que é o exemplo que ele dá, você vê tudo, vê o que vai vir lá na frente. Essa é a visão que os espíritos mais elevados, conforme você vai se elevando, essa é a visão que se tem. E ele está indo por ali, ó, caramba, tem um buracão ali que ele vai cair de novo. Quem está indo não está vendo, entendeu? Mas quem está mais elevado está vendo. E aí começa a te dar dicas. Não vai chegar para você no seu ouvido e dizer, não vai por ali não, vai cair no buraco. Não é isso, entendeu? Mas ele vai... Alguma coisa vai acontecer, mas muitas das vezes a gente não recebe, a gente não ouve, não temos ainda olhos de ver e ouvidos de ouvir tudo. E aí a gente vai, lépido e fagueiro e cai no buraco, entendeu? E ainda vai achar que foi Deus que botou o buraco ali para a gente se ferrar. Não, ele botou o buraco ali para você aprender a sair do buraco, não desviar do buraco, não cair mais no buraco, enfim. A Sônia escreveu: para esse planeta que eu quero descer. KKK. Os grandes ceareiros da luz escolheram e escolhem provas dificílimas para adiantar o seu progresso. A Solange Marquezine escreveu, lembrando de Alcione, do livro Renúncia, de Emmanuel. A Sim, Sônia ela não escreveu, precisava, né? Ela não precisava mais reencarnar e reencarna para ajudar, e foi uma aprovação do caramba ali. É o caso do Chico Xavier também. Não precisava de nada daquilo e foi uma escolha perfeita para ajudar a humanidade. Sim. isso. E ainda veio com um monte de obstáculos, né, que fizesse com que a saúde, a família, né, tudo para ele desistir, e ele não desistiu. Isso. Tônia escreveu imagens perfeitas, Marineide escreveu gratidão, querida, e o Edson escreveu gratidão, Adriana Loureiro, pela dedicação e sabedoria no compartilhamento dessas questões. E assim a gente termina o chat e eu vou perguntar se alguém quer fazer alguma pergunta, só levantar a mãozinha. A nossa querida Adriana vai continuar respondendo e nos ensinando tanto. Xavier está Pode querendo... falar, Xavier. Sim. Bom, primeiro eu fiquei pensando, né, Adriana? Eu estou começando a desconfiar que combinei esse negócio de encontrar comigo aqui na Terra, no Rio de Janeiro. Você veio de lá, eu vim de lá mais longe ainda. Se encontra aqui. Aí, anda mais um pouquinho. Encontra onde? A casa da Emmanuel. Em tantas outras casas, a gente encontra aqui. Ah, mas aí veio pandemia. Se encontra na telinha. Depois se encontra, pessoal. Olha que isso aí está levando a estudo, hein? Primeiro, eu queria te agradecer pela sua explanação linda, maravilhosa e sagrada, levando a gente a raciocinar, pensar, e se perdoar também, né? Que aí a gente vai lá, negocia com os bons espíritos, vou fazer isso, fazer aquilo. Aí a gente acha a prestação assim, sabe? Tão boa, tão boazinha. Ah, dá para eu pagar o negócio. Desceu, chegou, confundiu. Aí cai no buraco. Mas a providência divina é tão imensa. Não, começa de novo, não tem problema. Cada vez que você cair nesse buraco, você vai jogando uma terrinha. Aí o buraco vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo conforme as suas vindas para a Terra. Portanto, uma hora fica tudo igualzinho, aí você não cai mais.
né? É isso aí. Então, Você a vê que a forma da... bondade divina é tão grande que a coisa da encarnação compulsória, da expiação, não é de imediato, entendeu? Como se Sim, fosse uma punição. Você chega lá, ih, tinha que ter feito isso, não fiz. Aí então volta. Não, entendeu? Vai dando chance. É uma paciência divina, imenso, literalmente. Uma paciência, imenso. não, tá bom, meu filho errou, volta lá, É, faz de é, novo, vai errar de novo. Meu amor, volta lá, que ainda não tá certo. e Aí assim a quando gente você vai. começa, não quero, igual aquele quadrinho, não preciso mais, já encarnei 179 vezes, não preciso mais. Aí sinto muito, mas precisa. Vai lá. Aí vai, 179, 200, 1000, sucessivamente. E aí vai, porque aí depois a gente começa assim, a entender e começa a gostar, sabia? Porque você começa a se interessar pela evolução, Sim, começa a se dedicar, e aí aquilo que era tão difícil deixa de ser, diminui bem o peso, né? E aí você começa a ver que aquilo, mas como é que pode? Você começa até a trabalhar com você mesmo, mas, nossa, como eu era, né? Era tão pesado, era tão travado, e foi isso exatamente que fez com que a gente se elevasse, melhorasse e ficasse mais leve, né, na sim. nossa caminhada na Terra. Eu te agradeço por tudo. Eu ficaria aqui falando, mas já que tu veio de Belém, eu vou quase Belém também. Você veio de Belém, lá, olha bem onde tu veio de Belém. Quem é que veio de Belém? E quem foi para Belém? Então, que Deus te abençoe e continue conosco. Por Amém. nada. Obrigado, Gratidão, Juliana. Vamos gratidão, lá, gratidão. Sônia tem uma pergunta também. Nada, pergunta não, eu estou satisfeitíssima. O lindo trabalho da nossa querida Adriana, linear, perfeito, esclarecedor. Gente, mais do que nunca, a gratidão eterna a Allan Kardec, aos espíritos da luz que ajudaram tanto na preparação dessa doutrina consoladora. É uma luz quando alguém entende a doutrina e consegue passá-la com tanta fidelidade, com tanta clareza, com tanto amor, como você fez hoje. Eu estou assim, Obrigado. irradiando felicidade pelo fato de ter vivido essa noite aqui com você e com todos. Muito, muito, Obrigado. muito obrigada. Estamos Eu que muito felizes, agradeço. né? E outra coisa importante, né? Eu sou carioca, Xavier. Carioca Quase. recebe todos os estados do Brasil com amor, com carinho. E a Casa de Emmanuel recebe o planeta Terra aqui. Eu sei, Deus nos como abençoe. Obrigada a todos. sei. É a casa comum. Eu também quero agradecer a Adriana pelo estudo. Eu sempre adoro os estudos dela porque ela faz umas analogias, ela pega a explicação aqui, pega a explicação ali, e bota de um jeito que a gente entende e fica muito claro. Então, eu acho que é muito justo que ela volte trazendo mais estudos para a gente. Não inventa, Denise. A Sônia já gosta. Tu ainda bota essa pilha, eu tô ferrada, né? Já está no programa aqui a próxima apresentação deste tema. Fica tranquila, Denise. Ela não Eu sabe não de pedi nada. isso, hein? Eu não pedi esse gênero de prova. Flores para você, Adriana. Flores para Pediu você. sim. Então, vou passar a palavra Obrigada, para a Flávia. Carli, agradecendo mais uma vez a Adriana pelo estudo, pela gargalhada. Só o sorriso já faz a gente ficar alegre, né? Então, gratidão assim imensa pelo seu estudo, tá? A gente ama muito você. Eu também amo vocês todos. É verdade. Se torna leve, né, o ambiente, as colocações, a forma como você vai, né, trazendo, como a Denise disse, você está sempre trazendo alguma coisa que enriquece, que faz realmente com que prenda a atenção da gente, a gente aprende a se divertir. Isso é a melhor coisa que tem. E dentro realmente de uma linha muito séria, né? São assuntos que são muito sérios, mas que essa leveza envolve todo mundo
e com certeza toca realmente nossos corações, né? Então agora você tem uns minutinhos para suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer é, essa oportunidade. A maioria aqui não tem noção do que significa ouvir essas palavras, a ponto da minha terapeuta, que nada tem a ver com o espiritismo, estar acompanhando minhas aulas para poder entender qual é o meu problema em falar, que ela não consegue achar. Porque eu sempre tive pânico de falar, de apresentar, enfim. E a Sônia, não por acaso, me pescou alguns anos atrás. Eu comecei a fazer isso na casa de Emmanuel, ainda lá no play do prédio da Wilma. Nunca mais vou esquecer disso. E a Sônia foi, me pescou, né? E aí não largou mais. Vira e mexe, ela vinha com aquele jeitinho sedutor dela. Ah, você podia ir lá na casa. Eu ia. Uma coisa terrível. A gente não consegue falar não para essa criatura, mas é bom, entendeu? Eu gosto porque, além de me forçar a conhecer meus limites, a enfrentar meus medos, meus limites, entendeu? Me obriga também a me manter estudando, entendeu? Porque o Livro dos Espíritos tem uma coisa impressionante, a gente sempre acha que tem uma pergunta que nunca viu. Eu já li o Livro dos Espíritos como se fosse um livro normal, assim, de início ao fim, 3 vezes, e ainda hoje eu chego e falo, nossa, não me lembro dessa questão, gente, onde é que estava isso? Por isso que eu gosto de ir costurando, entendeu? A gente estava numa parte, na parte sexta, nas questões 258 até 269, mais ou menos. Mas você vê, tem coisas que se relacionam com o assunto em outras questões anteriores, em outras questões mais à frente. Então, eu acho legal fazer isso, entendeu? Porque aí você vai compreendendo melhor o próprio Livro dos Espíritos, né? Que ele ali ele é sistematizado de uma forma didática, mas tudo ali tem a ver com tudo, né? Tudo está interligado. E termina com as leis morais, quer dizer, eu comecei falando das leis morais, né? Que muitas vezes a gente esquece disso. Pô, tudo que o famoso pecado nada mais é do que você sair das leis morais. A lei diz isso e isso. Eu fui para lá, pequei, errei o alvo, não era ali, né? Então, apesar de eu ficar meio desesperadinha ainda, suando, pingando, eu gosto dessas oportunidades por causa disso. Então, eu queria agradecer a todo mundo. As palavras de vocês me dão força para continuar. Muito E você obrigada. traz uma coisa legal que são as figurinhas. A gente adora ver as figurinhas. Eu gosto, Os quadrinhos. porque eu particularmente tenho uma memória visual muito grande, então eu gosto muito de trabalhar com figuras. Ó, tem uma mensagem da nossa Todo psicóloga mundo no leu, chat. Flávia, é isso aí. Eu li. Eu li o que você escreveu. Obrigada, Marinês. Continuam, né, colocando no chat sempre elogios para você, Adriana. Então, eu acho que, Obrigada. como você disse, as palavras, né, te incentivam, e você incentivou a todos nós. Então, é uma troca aí muito agradável, muito boa, que aconteça mais vezes, realmente, que você venha Tá mais bom. vezes para engrandecer a casa de Emmanuel. Então, já viu, né, tia Sônia? Anota Meu aí, Deus né? do Já está. céu, que perigo vocês falando isso, a Sônia ouvindo. Está aí. Bom, mais alguém quer fazer alguma colocação? Acho que nosso tempinho ainda dá, né, tia Sônia? Temos uns minutinhos. Nós podíamos ouvir o Vitor, se ele quiser falar, nosso convidado hoje, pela primeira vez. Quer falar, Vitor? Se tiver vergonha, a gente entende. Cuidado, hein? Não diga isso, que ela vai logo te arrumar alguma coisa para fazer. Não, tenho vergonha, não. É muita novidade para mim, é a primeira vez que eu aprofundo esse tema. Eu acho bem interessante, porque eu sempre fico me perguntando qual é o nosso papel aqui, né? Porque a gente acha que sabe das coisas com o passar da idade, né? A idade do mundo, e a gente vê que determinadas coisas que acontecem a gente não sabe de nada. É apenas um pouco que a gente aprendeu e ainda tem muita coisa para a gente ver e tentar entender
E, por exemplo, eu estou com 41 anos e até hoje eu não entendi qual é a missão que eu estou cumprindo aqui sendo homossexual. É uma coisa que eu sempre me perguntei, o que é de ser homossexual? Porque eu não escolhi, né? Desde criança eu me entendo como homossexual e é uma complexidade muito grande pensar isso e trazer isso para o dia a dia. E quando as pessoas me perguntam quando é que você percebeu e quando é que você se enxergou dessa forma, eu falo, eu não sei, eu nunca me enxerguei de outra forma que não essa. E são essas perguntas da existência, mesmo que eu entendo que o Espiritismo ajuda a gente a raciocinar e refletir sobre os porquês, né, que são tantos e que a gente precisa lidar com eles. E é muito difícil lidar com eles, é muito difícil fazer essas perguntas, porque as respostas nem sempre são aquelas que a gente quer ouvir. Elas podem ser dolorosas, elas podem machucar, e ouvir que a gente tem uma missão é bom, porque dá sentido à vida. Mas ouvir que essa missão depende de vários fatores, como temperatura, clima, nos dá uma ansiedade também muito grande. Porque a gente, nessa ânsia de controlar tudo, a gente quer poder lidar com tudo ao mesmo tempo da melhor forma possível. E lidar com tudo já nos gera uma ansiedade que não é legal para o dia a dia. Então é um monte de coisas juntas, é tudo isso ao mesmo tempo, e a gente tem que tentar buscar ler, compreender e entender que o aprendizado ele deve ser constante. Eu agradeço muito e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Meu coração está até mais calmo. Obrigado mesmo. Ô, Vitor, volte bastante, tá? O que você Adriana, tem de falou. perguntas, nós também temos de perguntas. E a doutrina vai esclarecendo aos poucos a nossa vida, o nosso coração. Tudo está, como a Adriana colocou muito bem, nas nossas tendências. As nossas tendências de vidas passadas nos fazem fazer escolhas, boas ou não importa. A missão é o que você faz com as suas escolhas. Se são coisas boas, a sua missão está sendo cumprida. Não importa que escolha que você tenha feito, entendeu? É a sua vida pautada no bem é que é o melhor e o mais importante para você fazer. Desde que suas escolhas não tragam prejuízo para ninguém e nem para você. É o mais importante de entender dentro da doutrina espírita, tá? O que cada um escolhe não é problema. O que eu faço com a minha escolha é o que eu vou ter que responder por elas. A Adriana foi claríssima nessa explicação, tá? Volte mais vezes. Vai ser um prazer ter você aqui conosco. Adriana, ele falou bonito, daqui a pouco a Sônia já está chamando ele. Eu senti Aí, isso. Ele falou Eu também achei que ele falou muito Lena, bem. repete, Lena, por favor. Eu estou falando que ele falou tão bonito que daqui a pouco você já está chamando ele para fazer palestra também. Tem uma boa oratória esse rapaz. Olha aí a panzoca. A Lucinda e Helena são suspeitas. Não, o que eu queria complementar é que ele está iniciando na doutrina e muitas dúvidas, às vezes pessoais, podem o estar angustiando e ele ainda não teve acesso ao tanto de literatura que a gente já vem lendo. Com certeza. Então, se eventualmente achar necessário, pede um aconselhamento, pede um atendimento fraterno, que a gente chama. São duas pessoas, uma mais experiente com você, e você, e faz aquela conversa ali de 15 minutos, meia hora, uma hora, tira suas dúvidas principais, só para poder você depois seguir a sua caminhada mais suave. Obrigado, muito obrigado. Ele é bem assessorado pela Lena e pela Lucinda. Não, mas aí ele é atropelado, Ele está fazendo um xodó aqui com a gente. Mas ele é bem arrumado nas não, ideias pela dele. Lena. Muito bem, Marquezine, obrigada. Carli, com você, querida. Mais alguma colocação? Que aí a Flávio gente já... perguntou se podia cantar. Eu gostaria. Dá tempo? O problema é o tempo do... Se ele não cantar a Traviata, dá. Então vamos lá, Flávio, vamos
fazer aí nosso encerramento musical. E depois eu peço para Xavier, que vai fazer a nossa prece final. Tá bom, Xavier? Tua verdade era a verdade do mundo, mas a verdade do mundo não satisfaz. A tua dor era um pesar tão profundo que dentro de ti não cabia mais. Pega o arado e prossegue sorrindo a tua tarefa. Ama, trabalha, semeia, espera, espera. Nessa estrada, somente quem dá mais do que recebe. Dá o testemunho de quem nunca esquece. Andai como filhos da luz, tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz, espalhai tua luz em todo lugar. Andai como filhos da luz, tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz, espalhai tua luz em todo lugar. Andai. Tua missão é iluminar. Andai. Espalhai tua luz em todo lugar. Lindo. Muito obrigada. Antes da Xavier, vamos botar os coraçõezinhos aí para o Flávio, para a Adriana, por esses momentos aí que, que nos emocionam, que nos aproximam, que fazem com que a gente realmente se sinta, né, mais irmanados e confiantes nesse amor de Deus que está sempre presente. Lembrando da nossa tia Laurinda, né? E ainda está hospitalizada, da Isidora, minha irmã do coração querida, ainda não está bem. E todos aqueles que nós temos no nosso coração, que estão precisando de uma ajuda especial nessa prece, vamos vibrar por esses queridos amores, tá? Obrigada. Vamos encerrando com a Maria, por favor, querida. E antes do encerramento, eu quero dizer para o Vitor, primeiro, a sua primeira vez aqui conosco, pelo que eu entendi, mas, Vitor, quando a gente tem um problema assim enorme, que a gente acha que é enorme, e muitas vezes, a maioria das vezes, a